Irmãos queridos, quero saudá-los com a graça, com a paz do Senhor, e juntos vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Cantem louvores, leremos a palavra do Senhor, e tudo isso devemos fazer exatamente ou exclusivamente para a glória do nosso Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado entre nós. Vamos curvar a nossa cabeça e buscar a face do Senhor em oração, para que este tempo que nós passaremos na casa do Senhor seja exclusivamente adorando na beleza da sua santidade. Curva a sua cabeça e falemos com Deus. Pai querido, nós te louvamos, agradecidos nesta noite, porque o Senhor é Deus de pé, é socorro bem presente na hora da angústia, e aprove ao Senhor permitir-nos estarmos na tua casa nesta noite, mas não somente aqui estamos nesta casa de oração, separada para o louvor do teu nome, mas estamos diante da tua presença. E o privilégio é muito maior. E nós dizemos em alta e bom som nesta noite que nós estamos e reconhecemos que estamos diante da tua presença e não há nenhum mérito nós para podermos fazer isso. Mas nós vimos a tua casa e podemos adorar o Senhor, estamos diante de ti por causa da tua graça, que é dom imerecido, por causa das tuas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos. Então nós estamos muito conscientes de que temos livre acesso ao trono de graça e à presença gloriosa do Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, mais de 2.000 anos atrás, veio este mundo, nasceu de mulher, morreu e ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna, a certeza de vida eterna, pudéssemos chamar de irmãos, filhos teus, como igreja do Senhor, podermos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Então, Deus querido, que nenhum dos meus irmãos, nenhum dos nossos visitantes, ó Deus, adentre este santuário e adore o Senhor, ó Deus, imaginando, ou às vezes crendo inadvertidamente de que nós estamos diante do Senhor com méritos próprios, mas é pela graça do Senhor nesta noite. Isso seja muito vivo no nosso coração e que assim, ao adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, adoremos com coerência, saiamos para servir ao Senhor e para continuarmos. Assim como cremos, assim devemos viver. Ser conosco nesta noite, ser com os irmãos que aqui não puderam estar, muito especialmente irmãos queridos que queriam se valer deste momento festivo, deste momento alegre, deste momento de celebração, mas não podem, estão impedidos por causa do peso dos anos, por causa da enfermidade que chegou. Ó Deus, que com cada um deles, Senhor, consolando, confortando o coração, e nós como igreja que estamos a orar, a interceder, a mencioná-los diante do Senhor, para que o Senhor se compadeça de cada um dos teus servos. E assim, Deus querido, continue manifestando graça, bondade e misericórdia sobre nós, pois oramos, e gratos ao Senhor, nós oramos na autoridade do nome, que está acima de todos os nomes. Nós oramos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Coloquemos em pé, meus irmãos, e vamos cantar alegremente o hino 96 do HCC, Cantam Anjos a Harmonia. Vamos louvar com alegria o nome do nosso Deus, e muito especialmente as canções deste mês natalinas. Yeah.
saudar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos no primeiro dia de dezembro. Mês de dezembro, para alguns, vi alguns comentários dizem que é o mês da luz, né? O mês em que as pessoas estão mais felizes, o mês em que as pessoas estão mais receptivas, enfim. Na minha opinião, é um mês em que se comemora uma das melhores datas, né? A data em que o nosso Senhor, Salvador, nasceu. Então, na minha opinião, uma das melhores datas, inclusive o motivo de estarmos aqui. Amém, meus irmãos? Gostaria então, neste momento, de conhecer, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Se porventura existe alguém que nos visita nessa noite, nessa tarde de noite, faça um sinal, dê um alô aí com sua mão lá no fundo. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Vamos saudar. Como nós dissemos, temos somente um visitante ali no fundo, estou vendo a Cristina também, nos visita aqui, nosso irmão, Deus abençoe. Vamos saudar, meus irmãos, nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Pedir para que os irmãos cumprimentem os nossos visitantes. Uma boa noite, diz como é bom estar aqui, poder rever o seu irmão. Muito bem, meus irmãos. É um momento em que a gente dá uma movimentada aí na igreja, a gente consegue abraçar o nosso irmão, cumprimentar. Mas vamos seguir a ordem do nosso culto, conforme a disposição do nosso boletim. Vamos fazer então a leitura bíblica de Lucas 2, de 8 a 11, 13 e 14. Leremos então a disposição que se encontra. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo, à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele ama. Muito bem, meus irmãos, vamos adorar a nosso Deus. Vamos passar agora por um momento de louvor e adoração. Já peço a gentileza dos irmãos que se coloquem em pé, para que juntos possamos louvar e bendizer o nome do nosso único Deus. Maria, quando recebeu a notícia do anjo, ela duvidou. Ela ficou preocupada. Senhor, o que será de nós? Nós também às vezes sentimos assim. Mas nós não temos por que duvidar, porque o Senhor está junto conosco. Não devemos deixar o Senhor adiante de nossas vidas. Amém?
Seguimos agora, irmãos, para o momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Então, os irmãos que vieram preparados podem fazê-lo agora neste momento. E para seguirmos assim, cantaremos o hino 112 do HCC, Vem Jesus habitar comigo. Quem se dá um segundo canal.
está numa correria grande, porque não foi uma cirurgia simples, e César então carece das nossas orações, assim como os demais enfermos que se encontram descritos também no boletim, de pelos desempregados da nossa igreja, todos os ministérios. E eu queria dar um aviso também que as crianças saíram agora somente para o ensaio. Haverá um ensaio que elas se apresentarão na cantada do Foro Jovem. Então elas sairão neste momento e retornarão logo após os ensaios. Então haverá somente o ensaio das crianças, essa saída delas agora. Oremos também pelo ensaio das crianças. Então vamos acompanhar nossa irmã diaconisa Maria Lúcia orando neste momento. Querido Pai, louvado, Senhor, nessa hora nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa, participando desse culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Já te peço, Senhor, pela coral feminino, Senhor, por cada irmão, Senhor, usa a tua serva para cantar hino de louvor a ti e que possa edificar nossas vidas, Senhor. Pai, nós colocamos diante de ti toda a igreja, Senhor, todos que aqui entrou, Pai, os visitantes, Senhor, visite, Senhor, a cada um, que eles possam sair transformados, Senhor, diferente de como entrou, Pai. Ó Senhor, te peço pelas crianças que vão sair agora para o ensaio, que esteja com cada uma dessas crianças, Senhor, desde com as mães que estão dirigindo eles, Pai. Toma conta da sabedoria, da discernimento e a direção do Senhor, Pai. Ó Senhor, te peço por todos os enfermos, Senhor, todo aquele Pai da casa, Senhor, que está com caso grave, que o Senhor esteja ali, ó Deus, usando aqueles médicos, Senhor. Que tudo que eles fizerem, Senhor, seja na tua direção, Pai. Dê calma ao coração da família, Senhor. Nós sabemos que é uma hora muito difícil, Pai, mas sabemos que tu estamos na direção, nós venceremos, Pai. Ó Senhor, dê com todos os demais enfermos, Senhor. Segundo aqueles que já passaram por cirurgia, louvando pela irmã Marinha, que está aqui conosco, que tu esteja cada dia restaurando a tua serva, Pai. E todos os demais que passaram por cirurgia, que vão passar por cirurgia, Senhor. Tu esteja também, Senhor, na direção e preparando tudo, Pai. Senhor, nós te colocamos diante do Senhor, os irmãos que aqui trouxeram o seu dízimo, tuas ofertas, e que o Senhor esteja multiplicando, Senhor, as bênçãos na vida dos teus servos, Pai. E esteja abrindo portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Pai. Para que eles tenham alegria de vir à frente, contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo ao Senhor, Pai. Porque é bênção na nossa vida, Senhor. Que o Senhor sabe, como é maravilhoso a gente vir à frente, Senhor, chegar aqui. Do Senhor, e que o Senhor abençoe também aquele que o Senhor nos dá, Pai. Que o Senhor esteja também dando a direção para que possamos saber administrar, Pai. Porque tudo é do Senhor. Fica conosco, Pai, depois dessa noite. E que a tua palavra fale, Senhor, a cada coração nessa noite. Então, essa bênção, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento, vamos ouvir o musical Jesus, Nosso Tesouro. Tivemos também a oportunidade na semana anterior, fazendo menção ao aniversário da igreja, aos 44 anos, o musical que foi apresentado aqui na igreja, para a glória de Deus, o musical Fatos do Zoom. E agora, com a chegada do mês de dezembro, mês em que comemoramos o nascimento do nosso grande Salvador, do nosso Senhor Jesus, teremos os musicais aí para menção, a esse grande nome, o nome que está acima de todos os nomes. E começaremos então, neste domingo, hoje, cantando aí através do coral feminino, ouvindo, o coral feminino com o musical Jesus, o nosso tesouro. Então agora eu passo aí para a direção do nosso ministro, Rafael Brasil. Então vamos ouvir e na sequência estaremos ouvindo
mensagem de Deus para os nossos corações.
É uma história do grande plano de Deus para salvar o homem, contada de uma forma singela, em que o Criador se torna criatura. É uma história de controvérsias, em que o rei, que deveria nascer em um palácio, nasce em uma simples e humilde escrevaria. Ele não foi recebido pela realeza, mas por simples pastores do campo. Não houve um conselho sinfônico para recepcioná-lo, mas um celeste coro de anjos. Como vimos, nada aconteceu como se esperava, pois essa história não foi criada por um homem, mas pelo próprio Deus. Essa é a história de Jesus. Naquela região, alguns pastores guardaram seus rebanhos. Durante as vigílias da noite, um anjo apareceu e lhes disse que o Salvador do mundo havia nascido. Pastores lá no campo estão, rebanhos a cuidar, e que ouvem anjos a cantar, no céu em festa está. Glórias a Deus nas alturas.
Mais de 2000 anos já se passaram desde que Jesus nasceu em Belém. Tempos depois de seu nascimento, Jesus recebeu ouro, incenso e mirra em forma de adoração. E hoje, o que temos para ofertar? Que posso dar-lhe teu pobre sou, meu cordeirinho, se
Continuemos, irmãos, adorando o nome do nosso Deus, gratos ao Senhor, por causa de trabalho, sim, irmãos, perseverantes, e essas irmãs são fiéis, elas estão aqui todas as quintas-feiras, a partir das 18h30, ensaiando, se preparando para sermos edificados. E por isso o Natal, a mensagem de Natal não é esquecida, este momento especial, celebração de adoração, a mensagem do Natal sendo proclamada, isso não vai morrer, enquanto houver pessoas assim, que amam Jesus sobre todas as coisas e são dispostas a proclamar a mensagem de Natal, a grandeza do Senhor, ao ter vindo a este mundo, baixado a este mundo, deixado as nações celestiais, aqui viveu entre nós, mostrou-nos como viver com Deus, um relacionamento com Deus, e morreu na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus, intercede por nós, e virá outra vez para levar os que são seus. Louvado seja o nome do Senhor, com mensagens preciosas como essa, o Natal, sobre o Natal de Jesus. Quero convidá-los para que continuemos meditando na mensagem de Deus para nós, através da pessoa de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso de número 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso de número 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 até o 38. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo idosa, aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Que o Senhor aplique, meus irmãos, essa porção da sua palavra, lida neste momento nos nossos corações. O texto, ou o tema, o título deste musical: Jesus, o meu tesouro. E eu quero falar sobre a grandeza do Natal, ou o Natal revela a grandeza de Deus ou da pessoa de Jesus. O editorial nosso hoje extraído fala sobre a grandeza de Cristo, em que Jesus abriu mão de sua grandeza para torná-la acessível a todos nós. Olha como a palavra de Deus
que tira o pecado do mundo. Jesus, ilustrado no Antigo Testamento, Jesus vivenciado, experimentado, Jesus se relaciona com os homens, Jesus veio a este mundo e a prova clara do seu nascimento, do quanto Deus nos amava, de quanto Deus queria reconciliar-nos com Ele. Então enviou o seu Filho. E João Batista declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não mais oferece sacrifício, mas Jesus se oferece em sacrifício para a remissão dos pecados. Então os gnósticos não acreditavam e propagavam uma grande heresia de que Jesus, o próprio Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, não havia encarnado, tomado a forma de homem. Os ebionistas, outro grupo, diziam ou acreditavam que ele era apenas uma emanação de Deus, era apenas uma manifestação divina, mas não era o próprio Deus. E hoje nós encontramos em grupos heréticos, em seitas perigosíssimas, que reproduzem essa doutrina herética ebionista de que Jesus não é Deus, é uma emanação de Deus. Mas se nós lermos João 1:1, nós vamos ver a declaração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a todos quantos o conheceram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É uma grande declaração, uma das tantas, que fala de que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que o Deus triuno se manifestou em três pessoas distintas da mesma essência divina, portanto: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O arianismo é outro grupo que acreditava que ele era a primeira criação de Deus, e hoje muitos pregam um Jesus Espírito iluminado, outros pregam um Jesus bonachão, outros falam de um Jesus milagreiro, ainda outros pregam um Jesus paz e amor. Mas quem é Jesus? Ele não é quem os homens dizem que ele é. Ele é o próprio Deus, revelado nas Escrituras Sagradas. Em alguma ocasião Jesus disse: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns dos discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, principiando, assumindo a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o próprio Deus que se encarnou. Ele não é então uma projeção do imaginário coletivo, e nem Jesus é pregado, necessariamente é o pregado pelas religiões. Ele é quem ele é, revelado nas Escrituras. E esse texto que nós lemos fala da grandeza de Jesus. E o anjo Gabriel aparece a Maria e revela-lhe dois milagres. Um é que ela, virgem, vai conceber. Segundo, uma mulher idosa e estéril já concebeu, que é Isabel, a sua prima. Dois grandes milagres. Uma virgem vai conceber. Isso é milagre, isso é sobrenatural, isso é manifestação de Deus. Foi assim que se deu o nascimento de Jesus de maneira virginal. E uma mulher idosa, estéril, que era Isabel, traz no seu ventre um dos maiores expoentes do cristianismo, chamado João Batista, primo de Jesus. Dois grandes milagres anunciados. No segundo caso, da mulher idosa e estéril, parece que Deus está atrasado. No primeiro caso, Deus parece estar adiantado, porque é uma virgem que vai conceber. O princípio é mostrar que para Deus não há impossíveis. Deus é especialista em impossibilidades. E assim vemos o nascimento do Senhor Jesus, assim vemos o nascimento de João Batista.
Salvador do mundo. Maria é muito preciosa. Maria tem uma grande importância. Maria é uma mulher cheia de qualidades. Ela é bem-aventurada, diz a palavra de Deus. Mas ela não é maior do que o filho. Ela não é mais importante do que o filho. O filho é mais importante, porque o filho é o seu Deus. Gabriel então destaca nesse episódio a grandeza de Jesus. E de que maneira encontramos nesse texto a grandeza de Jesus? Primeiro, a grandeza de Jesus se manifesta quanto à sua origem. Versos 32 e 35 diz assim: ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E no verso 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Dois grandes versos nesse texto que lemos, falando sobre a grandeza de Jesus. E que constitui a grandeza de Jesus quanto à sua origem, de que Jesus não é um Filho de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus. É diferente. Ele não é uma das criações, ele não é uma das manifestações, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo eterno, Deus coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ele então não passou a existir, ele é Deus desde a eternidade, ele é o Pai da eternidade, ele desfrutou da glória do Pai, e antes que houvesse o mundo, ele já existia numa relação com o Pai eterna. Então aquele menino que nasceu em Belém é Deus de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formassem, ele já existia. Não teve começo nem terá fim, e a sua causa, ele não é causa não causada. O efeito de todas as coisas, ele é o próprio Deus. É assim que a Bíblia revela: eu e o Pai somos um. Jesus também, como Deus, não teve um pai terreno. Como Deus não teve mãe, e como homem ele não teve pai. Como Deus não teve mãe, e como homem não teve pai. Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe daquele que se encarnou. Ele é Deus sobre Maria. Não é ela que é autoridade sobre ele. E como homem, não teve um pai terreno, porque Maria não conhecia nenhum homem. Ela engravidou do Espírito Santo e gera este filho. Então ele que vai nascer de Maria já existia antes dela. Ele era eterno e é eterno. E o filho precede a mãe. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. O Verbo que se fez carne por uma obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. E como Deus, ele sempre existiu, por isso Maria não pode ser sua mãe. E como homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, por isso não teve pai humano. José não é pai de Jesus, porque não se envolveu fisicamente com Maria. É assim a grandeza quanto à origem do Filho de Deus. Segundo, a grandeza de Jesus quanto ao seu caráter. O verso 35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Jesus é um ente santo. Ele não herdou o pecado original. A Bíblia diz em Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado algum. Em tudo Jesus, na sua encarnação, foi tentado, mas não cometeu nenhum pecado, nenhum deslize, nenhuma falta, nem os seus mais ferrenhos opositores puderam acusar
nascemos com uma descendência pecaminosa, ou de uma descendência pecaminosa, e a palavra de Deus diz que nenhum homem, nenhum sequer, deixou de pecar. Não há um justo, nenhum sequer. E Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque nós somos gerados em pecado. Jesus não foi gerado em pecado, por isso ele é Deus Santo. Jesus não cometeu nenhum delito, nenhum pecado. Em tudo ele obedeceu completamente a lei em nosso lugar, submeteu à vontade do Pai e viveu de maneira santa, irrepreensível, suas palavras irrefutáveis e suas obras irresistíveis. Até mesmo as pessoas mais descrentes puderam em muitas ocasiões se curvar diante dos feitos poderosos do Senhor. Portanto, Jesus, quanto à sua origem, ele é santo, ele nasceu de maneira sobrenatural, e quanto ao seu caráter, ele é santo. Mas há uma terceira verdade: a grandeza de Jesus com respeito à sua obra. O verso 31 diz assim: ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. O nome Jesus. Jesus é o Criador do universo. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, os versos 26 e 27, você verá lá o texto falando sobre a obra da criação. É o relato da criação. E esses dois versos especificamente é o relato da criação do homem. E o verbo vem no plural, porque são as três pessoas da Trindade manifesta no ato criativo do homem. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Quem são estes manifestos de maneira plural? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos nós, o homem, a sua imagem e semelhança. Então é um dos textos bíblicos que requer ou que fala que Jesus é co-autor, co-criador do universo com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ainda um pouquinho antes, no capítulo 1 de Gênesis, antes que todas as coisas viessem a existir, o Espírito de Deus pairava. O Espírito Santo de Deus existia antes de qualquer coisa vir ser chamada à existência. Este Deus grandioso, Jesus então é Criador do universo, Jesus é quem sustenta o universo. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas existem e subsistem por ele, e nada do que foi feito se fez, a não ser pelo próprio Senhor Jesus. Então Jesus não é só o Criador, mas ele é também o Criador e sustentador do universo. Ele é também o Salvador. Para isso veio para desfazer as obras do diabo, esmagou a cabeça da serpente, expôs o diabo e suas hostes ao desprezo, manifestou para desfazer a obra do mal. Lá no Éden, quando todos se afastaram, alienaram-se de Deus, sofreram as consequências do pecado. Agora morte física, morte espiritual, morte eterna, por causa do pecado. Jesus, o Salvador, veio desfazer as obras do diabo, esmagar a cabeça da serpente, expor as suas hostes ao desprezo e manifestar para desfazer a obra do mal. Por isso Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e a obra está consumada, está concluída. O sacrifício foi feito, satisfeito diante do Pai. O Salvador entregou a sua vida para desfazer as obras do diabo. O diabo não prevalece mais, o diabo não é vencedor mais, porque todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como Salvador não é mais dirigido pelo inimigo, não está mais sobre a condenação do pecado,
torná-los salvos, para os remidos, porque Ele venceu o pecado por nós. E vencendo o pecado, Ele veio para nos reconciliar com Deus, porque o pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. Isaías 59 diz assim: os vossos pecados fazem inimizade, fazem separação entre vocês e Deus. O pecado então aniquilou-nos na comunhão, na harmonia, na paz que o primeiro casal desfrutava antes do pecado. Depois do pecado é inimizade, é separação. E quando Jesus veio, Ele é a ponte para unir o homem com Deus. Ele está entre nós. E nas palavras de Lucas, em Atos 4:12, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único Salvador e veio para nos reconciliar, porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Estávamos longe e fomos reconciliados. Agora somos filhos, somos herdeiros. Agora temos livre acesso à presença de Deus. E eu louvo ao Senhor que isso não é mérito nosso. Isso não é prerrogativa de igreja, de religião, de líder religioso. Ninguém pode fazer isso por nós, ou pode fazer isso por nós. Porque em nenhum de nós há cravos, a marca do escravo em nossas mãos, em nossos pés. Nós não fomos ao Calvário, nós não morremos em prol de ninguém, e talvez nunca morreremos. Mas Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Veio e morreu em nosso lugar, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu então a nossa morte. Fomos nós que deveríamos morrer. Nós é que estamos condenados. O peso, a culpa do pecado estava sobre nós. Mas foram os nossos pecados que o levaram à cruz. E Ele fez, isso fez Jesus beber o nosso cálice. Ele se fez pecado por nós. E Ele deu um brado de vitória depois, ou na sua morte, dizendo: está consumado. A obra está completa. Remissão dos pecados, reconciliação com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. O quarto e último, a grandeza de Jesus, além da sua origem, do seu caráter, da sua missão, em relação ao seu reino. O verso 32 e o verso 33 diz assim: ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Nós temos um canto que a gente canta aqui, e todas as vezes que eu canto este canto, eu me emociono. Que diz assim: o seu reino não terá fim, não findará. O seu reino não findará jamais. Eu canto o hino todo, canto todo, mas quando chega nesta frase, eu me emociono. Porque o reino de Jesus não findará, não acabará. Então significa dizer, à luz da palavra de Deus, irmãos queridos e visitantes nessa noite, que aqueles que creram em Jesus como Salvador, aqueles que o aceitaram como Senhor da sua vida, vão reinar com Ele eternamente. Porque o seu reino é eterno, não findará jamais. E quais são as características do seu reino? É um reino espiritual. Ele governa não com espada, não com a força. Ele governa pelo amor. Ele reina nos corações. Por isso é bom ser dirigido por Jesus. É bom ser moldado pelo Senhor. É bom ser conduzido por Ele. É bom dizer e viver: Ele é o dono da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E falarmos isso e vivermos exatamente dessa maneira. Porque quem diz que Ele é dono, mas vive à margem do senhorio dele, então, na verdade, Ele nunca foi o dono da nossa vida. O seu reino é espiritual.
ele reina no coração do homem, coração quebrantado, coração arrependido, o coração que se quebranta diante de Deus, reconhecendo que é pecador, como a palavra de Deus diz, e que como pecador nós precisamos de perdão, nós precisamos de salvação, nós precisamos de vida eterna. Então precisamos de que Jesus reine espiritualmente na nossa vida. O seu reino ainda é de justiça, de alegria, de paz. Então os súditos desse reino são as pessoas mais felizes do mundo, porque não há injustiça em Jesus. E em Jesus ele não proporciona no relacionamento com ele tristeza e nem perturbação. Nós ficamos tristes e perturbados porque nós não somos tão obedientes como deveríamos ser. Nós não somos tão submissos como deveríamos ser. Não conseguimos às vezes fazer o bem como nós gostaríamos de fazer. E Paulo, quem diz isso, sendo um dos maiores expoentes do cristianismo, seguidor de Jesus, depois de ser um seguidor ferrenho, ao se converter no caminho de Damasco, ele diz: o bem que eu quero fazer, este não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Paulo reconhecia sua luta para viver injustiças, para viver de maneira carnal, para viver de maneira descontrolada, para abrigar a maldade no seu coração, mas Jesus não proporciona isso. Jesus é o rei justo, nele não há tristeza, pelo contrário, na presença dele há plenitude de alegria, diz o salmista no Salmos 11, verso 16. Ou é o contrário, 16 horas. Na presença de Deus há plenitude de alegria. A extensão desse reino, além de ser de origem espiritual, justo, alegre, de paz, a sua extensão alcança todos os povos, todas as línguas e nações. Pessoas do mundo inteiro terão a oportunidade, têm tido a oportunidade de serem compradas pelo bom preço de Jesus pago na cruz do Calvário, que procede de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E nas palavras de Paulo, todo joelho se dobrará, de todas as línguas e nações, de todos os cantos deste universo, todos terão que se ajoelhar por ocasião da sua vida. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nenhuma pessoa ficará de fora, se ouvindo a palavra de Deus, se arrepende, se ouvindo, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque o reino dele se estende a todas as pessoas. E a sua adoração, o seu reinado não terá fim, os reinos do mundo se levantam e caem, quantos não existem mais? O que dizer, por exemplo, do Império Romano? Ele dizia, na sua arrogância, que nenhum povo e nenhum dos povos poderiam aplacar o avanço, o poderio bélico, todo o poder, toda a autoridade do Império Romano. Perguntemos todos, onde está o Império Romano? Não existe mais. Porque os reinos terrenos levantam e acabam, surgem e desaparecem. Mas o reino de Jesus não. A sua duração é sem fim, porque ele é eterno e jamais será destruído. Quem será destruído é o inimigo. E ele é a pedra angular de sustentação desse reino. Quais são as implicações da grandeza de Jesus na nossa vida? Primeiro, precisamos saber que ele não chega nem atrasado e nem adiantado na nossa vida. Ele chega no tempo certo. Segundo, precisamos saber que para ele não há impossível. Não há nada impossível para Deus. Maria pergunta: como será isso? E ele revela como será. De maneira milagrosa, sobrenatural. Precisamos nos submeter à agenda de Deus, à maneira de Deus agir na nossa vida,
Aparece Maria, diz que era uma jovem favorecida, ele diz que ela é bendita entre as mulheres, que ela é crente, que ela está disponível para fazer a vontade de Deus. Em que momento da vida você está? Você tem ouvido as boas novas do Senhor? Você está consciente de que em Jesus você é uma pessoa abençoada, que você precisa tornar-se um crente em Jesus, um discípulo, seguidor do Senhor, e que precisa, por último, estar disponível para fazer a vontade de Deus. Então os pastores adoram, os magos adoram, os anjos louvam, e você? Qual será a sua resposta a Jesus nessa noite? Qual será a sua reação diante da palavra de Deus pregada, da grandeza de Jesus, ao ter vindo a este mundo, nasceu, a sua origem é de maneira sobrenatural, o seu caráter é santo, a sua missão é salvadora, o seu reino é eterno. Que Deus maravilhoso, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação agir assim, mas abriu mão nas prerrogativas divinas, veio este mundo, humilhou-se, nasceu lá no manjedouro, entre os animais, viveu de maneira simples, sofreu tudo que poderia o ser humano sofrer, resistiu, insistiu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus, prometeu e voltará um dia para levar a justiça aos céus. Você encontra entre os escolhidos de Deus nessa noite? Você responde a este Deus grandioso nessa noite de que maneira? Adorando, servindo, submetendo a sua vontade, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar nessa hora. Eu quero dar a oportunidade a você que ouviu a palavra de Deus através do musical. Jesus é o meu maior tesouro, ou Jesus o nosso tesouro, falando sobre a grandeza de Jesus, este Deus grandioso, mas que olhou para nós, tão pequeninos, tão finito, tão pecador, e nos amou. Olhou para nós e nos amou. Que Deus maravilhoso. Você nessa noite pode arrepender-se dos seus pecados e pode responder a Jesus dizendo: Senhor, eu quero te louvar nessa noite com a minha vida. Eu quero arrepender-me dos meus pecados. Eu quero reconciliar-me com o Pai através da pessoa do Senhor. Eu quero crer no Senhor de todo o meu coração nessa noite e voltar à presença do Pai. Você é essa pessoa, a igreja está orando por você nessa hora. E eu quero perguntar quantos
realmente assumiu o compromisso e pode dizer: Jesus, tu és o meu Senhor, o dono da minha vida, a quem eu submeto à vontade. Pai querido, Pai celeste, receba a nossa gratidão nessa noite, Senhor, quando ouvimos a tua palavra compartilhada conosco, através deste musical belíssimo, falando sobre a grandeza do Senhor. O Senhor é nosso bem maior, o Senhor é nosso tesouro único, não temos outro bem além do Senhor, porque o Senhor é Deus que amou, é Deus que se entregou, é Deus que morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com o Pai, para nos salvar do pecado, para libertar-nos da dívida, da condenação do pecado. Por isso, nesta noite, Senhor, nós te rendemos graças, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, dizendo: Deus tão grandioso, que nos amou de uma tal maneira e entregou o seu único filho para que todo aquele que dele não mereça, mas tenha